Olá, caro aluno. Vamos começar agora a parte prática deste curso sobre vetores e matrizes. Vamos dar uma olhada e entender o que é um vetor. Vetores. Vamos ver o conceito. São variáveis agrupadas sob um mesmo nome e que tenham o mesmo tipo de dado e o mesmo tipo de informação. Veja o seguinte, importante que nós notemos o seguinte, o mesmo tipo de dado e o mesmo tipo de informação. Para que eu possa usar a técnica do uso de vetores, é necessário e essencial que eles tenham estas duas condições satisfeitas. O tipo de dado tem que ser o mesmo e o tipo de informação também. Vamos ver um exemplo que vai elucidar estes dois conceitos. Nosso cenário para exemplificar o uso de vetores é uma escola de informática cujo professor faz 6 avaliações no curso. Problema a ser resolvido: ler e armazenar as 6 notas escolares de um aluno. Calcular a média. E aí então apresentar as notas armazenadas e a média do aluno. Sem o conhecimento do uso da técnica de vetores, iríamos declarar 6 notas escolares, como está ocorrendo neste momento aqui. Estamos declarando 6 notas escolares. Na memória do computador, nós vamos ter espaço reservado para estas 6 notas escolares. Mas, como são variáveis individuais, nós não temos como usar a facilidade do uso de um laço de repetição para ler cada uma das notas. Teremos que fazer individualmente, lê e armazena, lê e armazena, lê e armazena para as 6 notas escolares. Claro que para as 6 notas o programa é pequeno, mas se fosse necessário fazer isto para 60 notas escolares, 600 notas escolares, teríamos já uma dificuldade maior. Então, o conhecimento da técnica de vetores visa facilitar esta problemática de ter várias variáveis diferentes, com nomes diferentes, armazenando o mesmo tipo de informação e também o mesmo tipo de dado. Esta é a dificuldade do programador. Portanto, veja como nós faríamos com o uso de vetores. Aqui estão as nossas variáveis. No exemplo em que nós não sabemos usar a técnica de vetores. Cada variável com um nome e o mesmo tipo de dado. Para fazer o uso da técnica de vetores, nós vamos dar um nome único, que eu estou chamando de notas, e iremos armazenar as nossas notas escolares neste vetor. Veja que eu tenho os elementos do vetor identificados um após o outro. O primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto elemento. Nós temos a possibilidade de guardar no vetor notas, aqui está o nosso vetor notas, a possibilidade de guardar 6 notas escolares. Sob um único nome, nós vamos guardar as 6 notas escolares. E aí poderemos fazer uso dos nossos laços de repetição, como do tipo for, para ler e armazenar as notas. Antes, porém, é necessário que nós conheçamos a maneira como nós vamos nos referenciar a estes elementos do vetor. Vejamos. A maneira com a qual nós vamos nos referenciar aos elementos do vetor notas é através do
índice? O índice é um número que vai identificar cada um dos elementos do vetor. O primeiro elemento do vetor vai ser identificado pelo número 0. O índice do primeiro elemento do vetor é 0. O segundo elemento do vetor, 1. O terceiro, 2. O quarto, 3. O quinto é o 4 e o sexto é o 5. Como começa em 0, ele então vai ter o último número como sendo 5, mas são 6 elementos. Continua a ser 6 elementos. Apenas a maneira com a qual nós vamos nos referenciar ao vetor é através do índice. Algumas linguagens podem ter uma forma diferente. Lembro que a linguagem Pascal, o índice começava em 1. Mas as outras linguagens, a grande maioria delas, começa com o índice 0. Então esta vai ser a maneira com a qual nós vamos nos referenciar aos elementos do vetor. Quero que vocês percebam também que este vetor tem uma única linha. Ele tem uma única dimensão. Então são também chamados de vetores unidimensionais. Esta é a maneira como nós vamos nos referenciar ao vetor notas. Um vetor de uma única dimensão, onde eu poderei armazenar as 6 notas escolares. Vamos ver agora como podemos fazer isto em um programa na linguagem C.